Você está ouvindo a Web Rádio CT. A partir de agora você vai ouvir pela Web Rádio CT o programa Clique Jornal. Dinâmico e inteligente. Clique Jornal. Senhoras e senhores, estamos de volta e começando também o Clique Jornal. É mais um jornalístico aqui da Rádio CT que a partir de agora cumpre o seu papel de levar informação, formação, entretenimento e música, sempre com um conteúdo diferenciado do veiculado na mídia secular. A proposta da direção de comunicação aqui do SINDI-CT é divulgar notícias de interesses da sociedade com uma visão crítica a partir do olhar dos entrevistados e de outros profissionais como advogados, médicos, sindicalistas, artistas, ambientalistas, etc, etc, etc. Então, hoje, o assunto de hoje vai ser o movimento sindical aqui no Vale do Paraíba. Conosco, Renato Bento Luiz, o Renatão, que é sindicalista e da CSP com lutas. Renatão, como é conhecido, boa tarde, Renatão. Boa tarde, Paulinho. Boa tarde a todos os ouvintes. Primeiro, eu gostaria de agradecer sempre a sua importância em dar, na verdade, a democracia para que as pessoas possam se posicionar, né? Os meios de comunicação é a melhor coisa que tem. E principalmente quando o meio de comunicação ele tem um papel muito sério na sociedade, eu acho que, Paulinho, você leva isso com maestria. Então, portanto, nós viemos aqui hoje para levar um papo sobre tudo que está ocorrendo. Aqui o muito bem. Eduardo. Você traz também um companheiro, gostaria até que se apresentasse em relação a posicionamento. Gostaria que se apresentasse aí, melhor que eu. Então, olha só, o Eduardo é um companheiro dirigente sindical, já foi dirigente sindical dos sindicatos metalúrgicos de São José dos Campos, trabalhador da General Motors até os dias de hoje e também faz parte da diretoria da CSP com Lutas. Eduardo, boa tarde, Eduardo. Boa tarde, Paulinho, boa tarde aos ouvintes. É uma satisfação enorme a gente estar aqui e queremos aqui também agradecer esse espaço que está dando para a gente. Então, o Renato colocou aí, na verdade eu sou funcionário da General Motors desde 1989 e... 18 anos? Isso, não mais, 28 anos. 28 anos de General Motors. Estou há muito tempo no sindicato estou desde 1997, fiquei até a última gestão, mas hoje eu estou na CSP com luta regional aqui, entendeu? Fui colocado para fora da empresa, até por causa da minha luta e tal, assim como o Renatão, eu fui colocado para fora da empresa no ano de 2008, mas a luta continuou aqui fora. Agora, recentemente, o Eduardo, um companheiro seu, que é o Celião, foi demitido da GM. É o Célio, né? Que foi demitido, que estava trabalhando e foi demitido. Como é que os outros empregados da GM vê essa condição quando uma pessoa que pertence a um sindicato, de uma diretoria, tem um revés desse dentro da fábrica? Exatamente. Na verdade, a GM ela mudou a postura dela de uns tempos para cá. Ela que já era perseguia bastante os dirigentes sindicais, as pessoas atuantes lá. Ultimamente, a nova direção da General Motors tem atacado demais. E não foi só o Celhão. Ela colocou o Celhão para fora, demitiu o Celhão, suspendeu o companheiro Alex. E no dia de hoje ela demitiu mais um trabalhador lá, que é cipeiro também da região, da General Motors. E os trabalhadores eles têm uma certa indignação por parte dos trabalhadores, porque a gente está lá para poder representar. Os trabalhadores votam nesses representantes, porque várias coisas que a gente faz, várias coisas que a gente discute lá dentro, a gente é a voz dos trabalhadores lá dentro. A partir do momento que a direção da empresa faz esse ataque que fez comigo, com o Renato, com o Célio e com os outros dirigentes sindicais, existe uma indignação muito grande por parte dos trabalhadores. Mais um cipeiro, então, foi demitido da GM. Agora, juridicamente,
Como é que pode reverter esse quadro? Então, juridicamente, eles têm estabilidade no emprego. Eles têm estabilidade no emprego por conta dos seus mandatos, de CIPA, de dirigente sindical. O que a gente vai tentar e está tentando fazer, o que o sindicato vai tentar fazer, eu acho que todo o movimento sindical vai tentar fazer, é sensibilizar a direção da General Motors para rever a sua posição e reintegrá-los sem nenhum processo. Caso a gente não tenha êxito, obviamente que a gente vai partir para o lado jurídico para tentar fazer a reintegração. Renatão, mal foi aprovado a nova lei trabalhista no Brasil, a General Motors entra com uma situação dessa. O que é que está acontecendo no meio sindical e no meio metalúrgico? Olha só, eu quero até dar um panorama geral. As empresas, do modo geral, atacam e muito, elas não atacam pouco, você sabe muito bem, as empresas atacam o que nós chamamos de crime contra a organização do trabalho, tá certo? Esse crime contra a organização do trabalho que as empresas levam a cabo, ele vai agora, creio eu, que ele vai agora se agudizar, esse ataque. Por quê? As novas leis trabalhistas passam a valer a partir de novembro. O que acontece? Já antes das leis serem aplicadas, ou serem discutidas, ou serem votadas, muitos patrões já burlavam, fazendo diversas atrocidades dentro da fábrica, que nós já víamos no passado colocando. Por exemplo, nosso acordo coletivo de trabalho dos metalúrgicos não aceitava trabalhadores na linha de montagem, não poderia colocar na linha de montagem, ou seja, do produto fim da empresa. Agora, o trabalhador terceirizado, agora vai poder colocar. E tem muitas empresas que já praticavam, passando por cima, inclusive, das negociações. Não poderia, não só o terceirizado, mas, por exemplo, o trabalho intermitente, que é esse que você trabalha 1 dia, 2 dias e vai embora para casa. Hoje vai estar regularizado. As terceiras já estavam cansadas de fazer o trabalho intermitente. Portanto, já existe nas categorias. Então, todas essas atrocidades que cometiam antes da lei ser colocada, que era uma coisa ilegal, você imagina, Paulinho, agora que as leis vão dar guarida para essas empresas fazer isso, como é que vai ficar o trabalhador daqui para frente? Agora, um detalhe, com o presidente da República viajando para o exterior, tá o comentário que está vendendo o Brasil para os chineses. E o interesse deles é exatamente na metalurgia, nessas questões de base do Brasil. Não pode piorar a situação com o agregamento de empresas estrangeiras agrupando o trabalhador brasileiro para eles? Olha só, eu penso comigo o seguinte: se o próprio empresário brasileiro não tem nenhum tipo de relação com a natureza no Brasil, os chineses que já burlaram, que muitas vezes você sabe em Pequim as pessoas têm que usar máscara, tá certo? De tanta poluição. Agora vocês imaginam se os chineses comprarem para fazer a extração de minério na Amazônia, igual está colocado, vocês imaginam o que vai ser do Brasil daqui para frente. Então o Temer vai vender, eu acho que vai vender para um dos piores povos que ele vai agora já visitando, porque a China não aceitou nem entrar no último encontro mundial para que pudesse parar um pouco de poluir o país. A China nem isso assinou. Tá certo? Então agora você imagina quando ela cair numa terra que não é dela. Se na dela ela faz isso, você imagina o que vai fazer quando comprar terras estranhas. Então eu acho que o Temer está fazendo uma coisa bastante perigosa. Existe uma campanha de diversos artistas intelectuais na televisão ainda não foi, mas nas redes sociais, fazendo uma campanha danada contra a venda da Amazônia. Então, nós temos que ter o maior cuidado do mundo sobre as viagens que o Temer está fazendo e o que ele está dizendo que vai melhorar para o povo brasileiro. Nós temos que ficar muito atentos. Bom, Renatão, agora está uma briga entre o Sindicato dos Metalúrgicos e entre a General Motors. Você acredita que a GM, com a demissão de cipeiros e dirigentes sindicais, eles estão fazendo isso exatamente para provocar o sindicato e fazer uma ruptura entre
o capital e o trabalho? Eu acho que sim. Nós, bem ou mal, mantivemos uma relação com a General Motors de anos. Eu fiquei 34 anos dentro da com o cordão umbilical na General Motors, como trabalhador da General Motors. 34 anos, saí no final de 2016, certo? E teve um tempo em que eu participei da diretoria do sindicato, havia não uma concordância, mas um respeito das partes, né? Desde depois de 1985, onde aconteceu uma greve, que eles não gostam de relembrar, tá certo? Eu creio que se eles continuarem nesse caminho de bater no dirigente sindical, achando que estão com a bola toda, pegam um cipeiro hoje, pegam 2 dirigentes sindicais, como o Alex e o companheiro Celhão, e agora pega esse companheiro Toninho, se eu não me engano, o nome do... Serginho, desculpa. O Serginho, que é cipeiro. E começa a vir nesse rumo, tomando esse rumo, eu vou te falar, Paulinho, hoje a vida está correndo de uma forma. Vocês sabem que a patronal está batendo bastante, no campo legislativo ganharam de nós, é uma verdade, tá certo? Criaram as leis trabalhistas, retiraram os 106 direitos da CLT. Então hoje, digamos que eles estão com a corda toda. Mas se essa corda vier e bater, uma hora ela arrebenta. Nós temos que relembrar que o povo já lutou para arrebentar uma escravidão. E com certeza absoluta, quem conhece liberdade não vai querer voltar nela. Então eu tenho a tranquilidade de falar, se a patronal vier nesse caminho, as coisas vão se acirrar e muito lá na frente. Agora, tudo isso que avançou à direita é a fraqueza do sindicalismo brasileiro. Os sindicalistas não estão se entendendo para a esquerda. É isso que está acontecendo? A falta de diálogo da esquerda com a esquerda? Eu vou falar uma coisa a você aqui. Depois que a esquerda, a dita esquerda, que eu posso dizer, assumiu o poder nesse país, nós tivemos 8 anos de governo Lula e tivemos 6 anos de governo Dilma. 14. Tá certo? 14 anos ao todo. 14 anos ao todo. Tá certo? Eles optaram por um caminho de conciliação de classe. E a classe não se concilia, porque os interesses são antagônicos. Então, aquilo que eu estou querendo para viver, você não quer me dar porque você quer acumular. Então tem 2 interesses completamente diferentes. É quase que impossível nós colocarmos esses 2 interesses num lugar só. Então nós estamos dizendo, o Lula dizia que isso era possível e estava naquele boom econômico mundial. E quando acabou o boom econômico mundial, que começou a dar os efeitos, em 2008, o Lula disse para a população brasileira ficar tranquila que seria uma marolinha. E essa marolinha que o Lula colocou e todo mundo falou, essa marolinha, está culminado no dia de hoje. Olha o rombo que está colocado no país nesses dias. O Meirelles está dizendo que vai acabar com esse rombo. Mas eu queria dizer só uma coisa. O ministro Meirelles já estava Exatamente, lá com o presidente Lula. Isso que eu estou dizendo. Se tem um rombo no país, e o Henrique Meirelles está dizendo agora que vai acabar com esse rombo, ele é parte desse rombo. Porque ele sabia exatamente o que ia acontecer, ou ele não é um economista. Me parece que ele é um dos melhores economistas aí que tem. No mundo capital, ele é um economista até bastante respeitado. Agora, ele ficou no governo Lula. Ele não pode esquecer disso nunca. Que ele ficou no governo Lula e estava vendo o buraco que estava sendo se metido. Quando teve a campanha da Dilma, ele sabia exatamente aonde é que estava. Ele e o Guido Mantega, que já estavam no lugar dele quando a Dilma ganhou pela segunda vez. Então, quer dizer que todos eles tinham conhecimento, de Mantega a Meirelles, de Meirelles a Mantega, porque o Meirelles foi primeiro. Sabia do que estavam fazendo. Agora vem dizer para mim que quem tem que pagar a conta é o povo brasileiro, é os trabalhadores brasileiros. Vem o Temer, que é a maior cara de pau do mundo, falar o seguinte, para pagar uma dívida, ou seja, para distribuir o dinheiro para os deputados, para votarem essas propostas esdrúxulas para a população, retirou R$10 do salário mínimo. Olha, o Renatão está aqui conosco e também o Eduardo falando sobre a questão sindical que enfraqueceu. Sem dúvida. Não se falou, não se comunicou e agora a lei trabalhista. Agora, a pergunta que eu quero deixar para o próximo bloco é em relação ao fortalecimento sindical. Significa que um sindicato fraco
é uma economia fraca? Você pode falar sobre isso, debater sobre esse assunto? Sem dúvida nenhuma, podemos debater. E o Eduardo também convidado para dar sua opinião sobre sindicato fraco, economia fraca. Um breve intervalo e o Renato Bento Luiz, ele é advogado, é bacharel em Direito, é sindicalista e diretor da CSP com Lutas. Comparece hoje aqui no Clique Jornal para falar da situação sindical aqui do Vale do Paraíba e de política sindical também. Um breve intervalo e a gente volta já aqui no Clique Jornal. Você está ouvindo pela Web Rádio CT, o programa Clique Jornal. Você está ouvindo a Web Rádio CT. Água é vida. E vida não se desperdiça. Economizar água traz mais benefícios do que você imagina. Por causa da distância cada vez maior de captação, são necessárias grandes obras para garantir o abastecimento das cidades. Isso significa energia, dinheiro e potencial impacto no meio ambiente. Além disso, ao economizar água, você contribui para a redução do volume de esgotos. Entre nessa corrente, participe. Uma campanha da Câmara dos Deputados e Agência Nacional de Águas. Bullying. Aprenda a identificar para prevenir e erradicar. O cyberbullying, ou bullying virtual, propaga as difamações instantaneamente e o efeito multiplicador do sofrimento das vítimas é muito maior. O cyberbullying extrapola em muito os muros das escolas e expõe a vítima ao escárnio público. Combater o bullying é uma questão de justiça. Uma campanha da Rádio Câmara e do CNJ. Racismo não entra em campo. Futebol é arte da bola que rola no gramado. Roda no ar, na cor da emoção. Pernas brancas, pretas, amarelas. De todas as cores, de todas as torcidas. Cartão vermelho para o racismo. Fim de jogo. Racismo é crime. Denuncie. Uma campanha da Comissão de Esportes da Câmara dos Deputados. Energia elétrica. Fique ligado. Instale antenas ou outros objetos metálicos longe da rede de energia elétrica. Reformas e obras civis, poda de árvores e trabalhos próximos à rede só devem ser realizados por pessoas com conhecimento técnico. Com eletricidade não se brinca. Uma campanha da Abracopel e Câmara dos Deputados. Volta aqui no Clique Jornal, o jornal da Rádio CT, a rádio de ciência e tecnologia do setor aeroespacial. Presença hoje do Renato Bento Luiz, o Renatão da GM, o Renatão sindicalista. Olha, idealizado pelo SINDCT, a web rádio dos servidores públicos federais na área de ciência e tecnologia do setor aeroespacial possui uma grade de programação que inclui música e informação de diversos sindicatos. É uma forma de ampliar os seus canais de comunicação com o setor e com a sociedade. O Renatão, hoje aqui no Clique Jornal, ele vem exatamente falar de sindicato e de política sindical. Renatão, você fala em política e política sindical, eu gostaria de perguntar do seu envolvimento na política. Você já foi candidato ao Senado? Sim. A governo do Estado? Não. Governador nunca. Deputado federal? Deputado federal e estadual. E estadual. A esquerda ela tem um preparo muito grande em relação à política. Mas por que a política não está congraçando com os sindicalistas? Eu me lembro que na eleição passada vocês tiveram pessoas ligadas à esquerda que teve lá uma enxurrada de votos e não entrou para a Câmara Municipal.
O que falta para dar o feeling para a Câmara Municipal, para o governo, para a Assembleia Legislativa e o Congresso Nacional? Olha, Paulo, eu queria dizer a você o seguinte, política se faz também muito na conjuntura. A conjuntura política hoje para a esquerda não é uma conjuntura favorável. É uma conjuntura bastante desfavorável. Você pega a década de final de 70... Antes, deixa eu só mandar um alô aqui para o Daniel. O Daniel, ele foi funcionário da GM durante muitos anos e hoje ele tem o dog do Daniel aqui na rua Paulo Becker, em frente ao estacionamento. Ele, o João, o pessoal estão ouvindo, pedindo para mandar um alô. O Daniel. Não só um alô, manda um abraço pro Daniel aí. Um abraço pro Daniel, tá certo. Pode comprar, que é um cachorro da melhor qualidade, hein? Cachorro quente da melhor qualidade tá no comércio do Daniel. É tão violento, é um Doberman, é um São Bernardo. É um Doberman. Quem passa por lá não precisa almoçar. O cheiro já convida. Exatamente. Só o cheiro do cachorro. Do cachorro quente já sacia a fome. Um abraço para ele que tá ouvindo. Manda um abraço para você, Daniel. É Renatão que tá dizendo aqui. O companheiro Eduardo tá aqui também. Mandando aquele mesmo abraço, viu? Renatão, por que o PSOL aqui de São José dos Campos, por que o PSTU aqui de São José dos Campos não está na política partidária deste ano? Olha só, eu estava na agremiação política do PSTU, por onde passei com muito orgulho, posso dizer para você, por diversos anos. São 22 anos que eu fiquei no PSTU. Hoje não me encontro mais no PSTU. E o PSTU houve um racha a nível nacional. Saturou? Divergências de posição, né? De posição política. Nós tivemos divergência. Nós saímos em 750 pessoas a nível nacional e montamos o MAIS, que é Movimento Alternativo Independente Socialista. Que bacana. Mais. E nós estamos agora aglomerados, né, nessa tendência política, no qual fizemos há um ano que estamos separados no PSTU e fizemos nosso primeiro congresso. E nosso primeiro congresso nós, na verdade, votamos para que a próxima agremiação política nossa seja a agremiação do PSOL. Foi isso que atingiu, que o MAIS resolveu a nível nacional. Então, portanto, Movimento Alternativo Independente Socialista. Independente Socialista, os 750 e as suas famílias, seus amigos. Exatamente. Todos eles migraram agora, formaram essa corrente política, e nessa corrente política nós agora entramos ao PSOL. Num congresso que nós fizemos nacional, e nós resolvemos agora, foi votado no congresso, que nós iríamos se integrar ao PSOL, que é o novo partido, que nós estamos agora se integrando. E nós estamos fazendo a discussão a nível nacional. Você falou do enfraquecimento da esquerda. Que enfraquece a economia. Que enfraquece a economia. Nem sempre uma economia fraca, o movimento sindical é fraco. Nem sempre. Por exemplo, se eu pego a década de 80, que eles chamam de década perdida, tá certo? A economia não estava lá grande coisa na década de 80 e tinha muita luta da classe operária por carestia e tal, e foi crescendo nesse momento, porque a esquerda naquele momento estava unificada, né? Todo mundo com objetivo só, se sabia que partido político só existia o PT na época, né? Já existia o PCdoB, mas o PCdoB estava integrado. Na clandestinidade. E ele estava na mesma, digamos, estava na mesma trincheira. Então o PCdoB já é parceiro do PT desde os primórdios, desde quando começou, tá certo? Então, o que acontece? A economia não estava lá grandes coisas na época de 80, que era final de 70, que era fim da ditadura militar, início da democracia no Brasil. E o sindicalismo estava forte. O sindicalismo estava fortíssimo, tá certo? Certo, fortíssimo. O movimento sindical vinha numa dinâmica de crescimento muito grande. Mas, em 20 anos, o PT chegou ao poder, com um sindicalismo unificado. Podia-se dizer, a CUT era quase que 90%, 100%, 90%, vamos dizer, da classe operária estava tudo na CUT, tá certo? Que era a central única, chamava de única exatamente porque era só ela que comandava, central única dos trabalhadores. Ao chegar ao poder o presidente Lula, isso foi desintegrando. E por que veio desintegrando? Por exemplo, nós saímos em 1997 da CSP com Lutas. A CSP com Lutas foi montada em 97, se eu não me engano. É por aí. Eu não estou agora com
porque em 94 promulgaram o PSTU, em 97 por aí já fizemos a CSP com lutas. Agora, eu queria dizer bem claro, Paulinho, está falando assim, tem uma desunião da esquerda. Não é só a desunião da esquerda, tem hoje uma reorganização operária. Eu não digo para você que é somente no Brasil. Existe uma reorganização operária a nível nacional, a nível mundial, aliás, a nível mundial. E os trabalhadores estão vendo agora para que lado vão, como é que vai ser a sua reorganização, até agora ninguém mostrou um norte político de saída que aglutinasse os trabalhadores. Mesmo porque os trabalhadores viram o PT, o que foi no governo. Então, se tem decepção, não pega só no PT, pega na esquerda de conjunto. Ela levou o baque. Exatamente, levou um baque. Quando ela leva um baque, quando ela é traída, ela está dizendo o seguinte, escuta, com quem agora eu vou acreditar, em quem eu vou me agarrar. Então ela está assistindo. Eu estou vendo tudo isso que o Temer está fazendo, e nós chamamos o seguinte, que o povo reage. O povo não está povo nesse momento, ele está público, porque o público assiste, o povo reage. Então o povo está fazendo um papel de público, está só assistindo e não está reagindo. Então, portanto, todos nós estamos estudando, estamos debatendo, fazendo debate, vários debates que tem por aí, para ver qual a saída de conjunto, porque não tem saída para a esquerda se ela não unificar. Agora, a esquerda não precisa se fortalecer politicamente. Isso que eu estou dizendo. Então. É isso que eu estou dizendo. Você acredita que o MAIS, junto com o PSOL, pode fazer um vereador aqui em São José dos Campos? É possível, mas não é só em São José dos Campos. Qual é o pensamento que tem do MAIS hoje? Nós achamos que hoje a corrente política, o partido político que aglutina mais correntes políticas organizadas é o PSOL. Hoje, vide Rio de Janeiro, que cortaram a televisão, cortaram o acesso à televisão, o pessoal não teve campanha de televisão, e o Freixo chegou no segundo turno, tá certo? Com a movimentação de uma junção de correntes políticas de esquerda na rua, direto falando com o povo. Então eu acredito, se essa força pôde acontecer no Rio de Janeiro, nós acreditamos que ela possa acontecer no país inteiro. Então nós temos que chamar, não só na luta direta, como nas eleições, chamar as alianças do campo de esquerda. Eduardo, como é que você vê essa situação política? Porque a única saída que a gente vê é a saída política. Você concorda? Ou se você discorda, eu gostaria até que você desse a sua opinião também, porque seria excelente para o debate. Não, obviamente eu concordo com o Renato, inclusive a gente é parceiro nas discussões aí. Eu acho que a unidade, eu acho que a única coisa que vai fazer com que a gente avance e a gente consegue chegar lá na frente com uma vitória da classe operária é a unidade da esquerda. Tanto é que esse é o nosso chamado. Nós vamos ter um congresso agora no mês que vem, no mês de outubro, o congresso da CSP com lutas, e esse grupo nosso exatamente está chamando isso. Nós estamos falando, nós tem que ter unidade da esquerda, a esquerda tem que sentar e tem que ter uma proposta única, uma proposta unificada com todas as divergências que a gente tem, mas a gente tem que sair com uma proposta única para os trabalhadores e para a gente poder tá fazendo a diferença para os trabalhadores. Então eu concordo com tudo que o Renato está falando aqui, entendeu? Muito bem. O CSP com Lutas se reunia desde 2004, mas a fundação em junho de 2010. Exatamente. Então, é isso que eu queria. Para esclarecer, teve 6 anos de preparação, que é o que você acabou de dizer. Isso, é necessário essa preparação, essa conversa. Mesmo porque quando se rompeu com a CUT, a CSP rompeu diversos setores dos movimentos populares. Diversos sindicatos romperam com a CUT. E nós estamos dizendo o seguinte, como é que a gente vai formar? A gente tem que montar um polo que vire uma ferramenta de luta a nível nacional. Aí onde foi montada a CSP com luta. E uma coisa que deu certo. Tanto é que a CSP com luta hoje tem nome, está fazendo seus movimentos. A CSP com luta está participando desses fóruns de luta, que tem tudo aqui, para aglutinar pessoas, posicionamentos de diversas agremiações sindicais,
para que nós possamos, na verdade, dar uma resposta a tudo isso. Mas a resposta tem que ser de conjunto, Paulinho. A resposta não pode ser eu falando uma coisa aqui, você falando outra ali, o Eduardo falando outra aqui. Porque não se divide. E a divisão da esquerda nesse momento, a divisão das lutas, isso enfraquece a classe trabalhadora. Não é à toa que há bem poucos dias atrás, São José dos Campos virou até um feriado, nessa última greve geral do dia 30. Né? Virou um feriado. Porque estava aglutinado ali todos os setores da esquerda. Estava a CUT, estava a CTB, estava a CSP com Lutas, estava todas as centrais se juntaram a nível nacional para poder fazer um grande dia de luta, e foi um grande dia de luta. Né? Várias vezes que nós se juntamos, tudo deu certo. Agora, não pode ser que, pelas divergências e o posicionamento que eu tenho, nós continuamos com a nossa divergência, mas vamos pegar aquilo que nos une primeiro, para depois nós falarmos daquilo que está nos incomodando. E aquilo que interessa. Olha, para o próximo bloco, a gente vai para um breve intervalo agora, e para o próximo bloco eu quero que vocês discutam a questão do investimento de 1,4 bilhão de reais que a GM vai investir agora em Gravataí, vai em Osasco, em São Bernardo, e não investe aqui em São José dos Campos. Por que a GM anunciou que irá investir quase 1,5 bilhão no complexo lá do Rio Grande do Sul e não investe aqui em São José dos Campos? É endurecimento do sindicato ou é uma questão de pressão para poder ter o trabalho mais barato? A gente pode falar sobre isso? Podemos, com tranquilidade. Um breve intervalo e o Renato Bento Luiz, o Renatão, acompanhado do Eduardo, que também é sindicalista da CSP com Lutas, ele é funcionário da GM, volta já aqui no Clique Jornal. Um instante só. Você está ouvindo pela Web Rádio CT, o programa Clique Jornal. Você está ouvindo a Web Rádio CT, Web Rádio CT. Meu chefe é um carrasco, minha mulher me deixa louco. É só por isso que eu bebo. Cai na real, cara. Já pensou que o problema pode estar com você? E que o seu comportamento desperta o pior nas pessoas? Acesse www.alcoolicosanonimos.org.br e procure ajuda de quem já passou pelo que você está vivendo. Se você quer beber, o problema é seu. Se você quer parar, o problema é nosso. Uma campanha da Câmara dos Deputados e do AA. Pedofilia não é brincadeira, é crime. O pedófilo costuma ser uma pessoa acima de qualquer suspeita, o que facilita sua atuação. Existem casos em que o encontro pessoal pode terminar em violência física ou sexual. Diante do computador, todo cuidado é pouco. Fique atento. Internet segura é mais que um jogo, é a sua vida. Uma campanha da Polícia Federal e Câmara dos Deputados. Energia elétrica. Fique ligado. Algumas medidas simples podem prevenir acidentes elétricos. Evite o uso de benjamins ou T's. Eles causam sobrecarga. Prefira sempre instalar mais tomadas. Instale também o fio terra em interruptor diferencial residual DR. Eles protegem sua família contra choques elétricos. Com eletricidade não se brinca. Uma campanha da Abracopel e Câmara dos Deputados. Seja bem-vindo. Seja bem-vindo. Você está ouvindo a Web Rádio do Sindicato Nacional dos Servidores Públicos Federais na área de Ciência e Tecnologia do setor aeroespacial. Web Rádio CT. Web Rádio CT. Web Rádio CT. De volta aqui na Rádio CT, a Rádio de Ciência e Tecnologia do setor aeroespacial, o Clique Jornal. Presença hoje do sindicalista, o Renato Bento Luiz. E a função da Rádio CT é elaborar esta linha de comunicação numa evolução natural e gradativa, onde o SINDICT propõe esse link entre trabalhadores e sindicatos, oferecendo uma
programação cultural diversificada com informativos relevantes à sociedade e releases que venham a funcionar como uma prestação de serviços à população no mais eficaz sentido funcional da comunicação. Renatão, a pergunta que ficou do bloco anterior para esse é exatamente a questão da GM aqui de São José dos Campos. Foi anunciado agora no mês passado que a GM deixa São José de fora do novo anúncio de investimentos. Em nota, a General Motors informou que o montante de 1,4 bilhão será aplicado no desenvolvimento de novos produtos e para introduzir conceitos inovadores de manufatura e a qualidade a 4.0. Mas isso tudo será em Gravataí. Você poderia analisar por que São José dos Campos, uma fábrica tão importante, nós temos inclusive a Avenida General Motors aqui em São José dos Campos, faz parte realmente da cidade e ficou de fora. Intransigência, pressão ou falta de flexibilidade com o Sindicato dos Metalúrgicos? Olha, eu vou dizer o seguinte, como sindicalista no caso, eu vou dizer que não faltou flexibilidade do Sindicato Metalúrgico. Quero dizer para você o porquê. A General Motors, em 1982, desde quando eu entrei lá, nós fabricávamos Chevette Júnior, você sabe que por anos esses carros ficaram em linha, Opala, Chevette ficaram em linha. Do Collor para cá, na década de 90, fez-se a abertura das empresas multinacionais. Das exportações. Das empresas multinacionais de montadoras entrarem por aqui. Porque você se lembra muito bem. No Brasil, no Brasil nós tínhamos General Motors, Ford e Volkswagen. Depois, lá atrás, veio a Fiat 77. 77, 78 veio Fiat. Então ficou essas 4 montadoras e anos a Fiat quando chegou, tinha um mercado muito pequeno no Brasil, que chegou agora bem poucos dias até dominar o mercado de carros pequenos. A Fiat chegou a dominar o mercado aqui. A General Motors hoje tem 17% do mercado brasileiro. E 17% de mercado, vocês imaginam o que significa isso em dinheiro. Tá certo? 17% do mercado. O que vende de carro aqui, 17% da fatia, do 100%, é General Motors. Eu estou dizendo isso aqui porque, para que a gente possa fazer aqui uma conversa com a população que está nos ouvindo nesse momento. Alardearam para todos os cantos que o Sindicato Metalúrgico era o grande culpado de não ter vindo investimento para cá, porque era brigão, Mas agora, o sindicato luta desde 1900, tem até uma greve histórica aqui, chamada a greve de 1985, tá certo? Que virou até livro. Então o sindicato luta, e aliás, a ferramenta sindical foi feita para a luta dos trabalhadores, para avançar nas conquistas, para manter ou avançar a conquista, não foi feito para entregar direitos. Mas tudo bem, vamos lá então, a fazer o que a General Motors está dizendo aqui, ou já disse no passado. Nós, em 2008, desde quando começou essa lamúria da empresa, dizendo, olha, que aqui é muito caro e tal. Está claro, o que a General Motors quer, na verdade, é reduzir os direitos dos trabalhadores para entrar na competitividade de mercado. Que ela diz o seguinte, que o mercado de São José dos Campos, a mão de obra de São José dos Campos é muito cara. Tá certo? E ela quer competir com quem? A Chery acabou de montar agora em Jacareí. A Chery, o trabalhador da Chery, hoje, se não é metade, se não ganha metade, ganha 2/3, certo? Né? Do salário que ganha um trabalhador da General Motors. Agora, tá por que esse salário diferenciado? 50 anos que você tem no país. A Chery acabou de chegar, você já ganhou bilhões e mais bilhões. Inclusive, você lembra muito bem quando o Olívio Dutra ganhou lá no Rio Grande do Sul, que ele tentou proibir aqueles 200 milhões que o governo do estado estava dando para a General Motors montar uma fábrica no Rio Grande do Sul, que não gastou 1 centavo dela. A fábrica foi toda feita com o dinheiro do Estado. Mais de que de Itamar para cá, o que eles têm ganho, o que as empresas montadoras têm ganho de isenção de impostos, os carros mil ficou anos e anos e anos produzindo sem 1 centavo de impostos. E, evidentemente, quando arrancam impostos dessas empresas imensas, que têm dinheiro,
que tem um capital mundial, que tem dinheiro a rodo, tá? Quando arranca deles, quando dá para eles, é evidente que falta para alguém. Olha os hospitais nossos que estão no penduricalho, olha os remédios que nós não conseguimos comprar, olha as escolas que estão em frangalho, olha o Rio de Janeiro que nesse momento não paga nem os seus aposentados, os professores. Então nós estamos num caos. Agora, o caos que foi formado não foi por nós, mesmo porque o Sindicato dos Metalúrgicos, em 2008, assinou um acordo com a General Motors. Em 2010, se eu não me engano. Está me falhando a memória, pode falar de data aqui. Mas tem um acordo assinado com ela. O acordo esse que ela não cumpriu, que em 2017, agora, em 2017, ela investiria, certo? Parte financeira dentro da planta de São José dos Campos. Esse acordo foi assinado. Então, quem não está cumprindo o acordo... Luiz Moan. Exatamente. Eu lembro, então, estava lá. Todo mundo isso foi para a televisão, todo mundo viu na televisão, certo? Deram a ênfase até especial. Aliás, não foi só. Me parece que foi matéria de jornal nacional na época, tá certo? Tamanha era a discussão que tinha aqui na região, que foi matéria de jornal nacional, dizendo que nós tínhamos um acordo. Agora, quem que não cumpriu o acordo? Eles conseguiram. E agora, mais ainda, fez-se a reforma trabalhista. Então, se a reforma trabalhista tinha algumas pendências que eles pediam para nós na época, eles pediam banco de horas, flexibilização de jornada, layoff, day off. Tudo isso foi implementado, não é que vai colocar agora, não. Já está implementado. Agora, por que não investir em São José dos Campos? Dizer que o sindicato é intransigente? E o acordo que se assinou? Para onde foi? Falta do poder público, não estou dizendo de hoje, é o de hoje, do passado, até hoje não cumprir, na verdade, de dar um aperto na General Motors, dizer para ela, escuta, tudo aquilo que você ganhou durante 50 anos em São José dos Campos, agora você vai jogar para o ralo, que nós demos isenção de impostos para vocês anos aqui em São José dos Campos. Quer dizer, o poder público devia se enfronhar mais no assunto, sabe, interferir mais no assunto para que viesse aqui, porque o sindicato já deu o que tinha que dar. O sindicato, na verdade, já fez a sua parte. O sindicato cumpriu a sua parte a partir do momento que ele fez um acordo com a General Motors para que a General Motors pudesse investir. Quem não investiu é a General Motors. Eu queria que eles tivessem, na verdade, com o mesmo carinho que eles trataram a General Motors, inclusive colocando o mês de junho, se eu não me engano, é dia 24 de junho, o dia Chevrolet na cidade. Tem um dia que votou a Câmara Municipal, tem uma votação. Projeto, inclusive, do ex-vereador José Laurindo Portela. Exatamente, fez o dia Chevrolet. Olha, podia fazer o dia Trabalhador Chevrolet, para que ele possa agora, para que pressione a General Motors, para que o dia do Trabalhador Chevrolet, para que ele possa agora investir e trazer o investimento e mais emprego para São José dos Campos. Agora, tem que empenhar, porque empenhar para dar dia Chevrolet, para dar Avenida General Motors, e para fazer graça para a empresa, para pegar dinheiro depois, para fazer campanha, todo mundo tem. Agora, na hora de fronhar, para poder fazer uma luta em prol da população, que os trabalhadores da General Motors são população de São José dos Campos, é população de Jacareí, é população de Caçapava, é população de Pinda, a região inteira poderia estar nesse momento agora. Não é só São José dos Campos, não. Mas o prefeito de Jacareí tinha que se empenhar, o prefeito de São José dos Campos, por estar aqui a planta, devia empenhar muito mais, o prefeito de Pinda, que tem trabalhador de Pinda, tem trabalhador de Taubaté. Eu acho que essas empresas desse porte, um porte da General Motors, quando ameaça a fechar, ou quando ameaça a sair da cidade, tem que ter o empenho da região. Falar para ela, ó, você não passou por aqui à toa, você ganhou bastante isenções aqui, nós tratamos com todo carinho a General Motors aqui. Pois tanto quando foi abrir a fábrica de motores, eu lembro muito bem, fizeram uma festa, convidaram todos os digamos assim, o governador do estado para a época, que eu não me lembro quem que era, tá certo? Toda vez que vai inaugurar uma fábrica, eles levam vereadores, prefeito e tal. Precisava do mesmo empenho agora. O mesmo empenho. Quando vai para construir uma fábrica, se a fábrica está em frangalho, ele tem que se empenhar. Eduardo, você é funcionário de que setor da General Motors? Então, na verdade, o último setor que eu trabalhei dentro da General Motors foi a fundição. Uhum. Então, porque, como eu coloquei aqui, eu fui afastado pela fábrica em 2008. Inclusive, foi num daqueles acordos que a empresa havia demitido 804 trabalhadores e a gente fez uma assembleia e ela, exatamente como ela fez hoje,
fez hoje com os companheiros, ela me demitiu. Então eu era o último setor lá, foi na fundição. Eu trabalhei na pintura, trabalhei no MVA, trabalhei em vários setores no CDP, que eles falavam que era PA, depois é o setor de peças. Mas hoje você é o dirigente sindical e tem os direitos garantidos, mesmo afastado? Então, na verdade é o seguinte, eu acabei fazendo um acordo com a empresa, exatamente porque quando foi eu falei para você que em 2008 ela me afastou, por licença ela é remunerada, em 2009 ela me demitiu por justa causa, e em 2011 fui reintegrado. Porém, fui reintegrado na folha de pagamento, porém ela não me aceita lá dentro. Então, a partir daí, eu me dediquei única e exclusivamente para a luta sindical. Muito bem. Nós vamos para o último bloco agora. No próximo bloco, Renatão, eu gostaria de voltar de falar de política, que você saiu do PSTU, que é o partido que tem é um braço do Sindicato dos Metalúrgicos, mas você vai para o PSOL, que é o Sindicato dos Químicos, tem esse mesmo braço, essa mesma simpatia. E eu quero falar sobre isso. Por que você saiu do PSTU e foi para o PSOL? Qual é a vantagem dessa mudança para o trabalhador, para o metalúrgico, em especial para a esquerda aqui do Vale do Paraíba? Podemos falar sobre isso? Sem problema algum. Um breve intervalo e o Renato Bento Luiz, sindicalista do CSP com Lutas, ele é diretor do CSP com Lutas, volta já para explicar o porquê da mudança partidária aqui em São José dos Campos. Um breve intervalo e a gente volta já. Você está ouvindo pela Web Rádio CT, o programa Clique Jornal. Fique bem informado com a Web Rádio CT. Água é vida. E vida não se desperdiça. Você sabia que a maior parte do gasto de água residencial acontece no banheiro? O vaso sanitário e o chuveiro costumam consumir juntos mais da metade de toda a água gasta em uma residência. Por isso, fique atento. Ao construir ou reformar, dê preferência a equipamentos de baixo consumo. O retorno desse investimento virá em poucos meses na sua conta de água. Entre nessa corrente. Uma campanha da Câmara dos Deputados e Agência Nacional de Águas. Energia elétrica. Fique ligado. Somente pessoas com conhecimento técnico devem executar trabalhos em instalações elétricas. E atenção, quando houver tempestade com descargas atmosféricas, os raios, desligue os aparelhos das tomadas e evite atender ao telefone. Com eletricidade não se brinca. Uma campanha da Abracopel e Câmara dos Deputados. Pedofilia não é brincadeira, é crime. Pelos sites de bate-papo ou e-mails podem chegar mensagens e apelos para que crianças e adolescentes participem de jogos online, assim como convites marcando encontros secretos. Essas mensagens podem esconder intenções de abuso e exploração sexual infanto-juvenil. Fique atento. Internet segura é mais que um jogo, é a sua vida. Uma campanha da Polícia Federal e Câmara dos Deputados. Estamos de volta aqui no Clique Jornal, jornal da Rádio CT, a rádio de ciência e tecnologia do setor aeroespacial. O último bloco de hoje é para falar com o Renatão. O Renatão, que é o Renato Bento Luiz, ele é advogado, é bacharel em Direito, sindicalista e diretor do CSP com Lutas aqui em São José dos Campos. Uma matéria no Carta Capital diz que quando o trabalhador paga o dobro, reduz o salário pela metade. O economista avalia consequências do rentismo e do poder das megacorporações. Ao trabalhador resta ser explorado por juros abusivos. E é o que está a nossa economia hoje. E você poderia ler, pode ser pela internet, o Carta Capital de hoje, que fala sobre economia, uma entrevista com o Ladislau Dalbor.
Bom, o Renatão, candidato ao Senado da República, a deputado federal e a vereadora aqui em São José dos Campos. O PSOL tem uma nova roupagem, mas do PSOL ainda cai sempre do PSOL a figura do Randolph Rodrigues, né, que era o homem do PSOL e acabou migrando para outro partido. Renatão, politicamente, por que é que você deixa o PSTU e vai trilhar o PSOL aqui em São José dos Campos? Olha, Paulinho, primeiro eu queria dizer que, não eu, mas a nível nacional, muitos companheiros, que eu falei o número aqui na época de 750 companheiros, nós tivemos uma discussão interna dentro do PSTU na época e tivemos uma divergência. A divergência tanto na política, tá certo? E como na aplicação dela. Então nós dizíamos o seguinte, continuamos dizendo o seguinte, que eu acho que tem que ter uma unidade na luta e também nas eleições. Nós temos que ter, na verdade, uma unidade. Essa unidade que nós tivemos na luta e nas eleições, nós não podemos confundir. Veja bem, quando começou a divergência, uma das coisas que pegou bastante na divergência nossa, como, por exemplo, é entre o golpe parlamentar que deram na Dilma e que nós nos convencemos que foi um golpe parlamentar que foi dado, tá certo? E o PSTU dizia que não, isso não foi um golpe. Ele dizia o seguinte, golpeado foi os trabalhadores, é o que eles dizem, golpeado foi os trabalhadores. Nós não estamos dizendo ao contrário, que não houve uma traição dos trabalhadores. A traição é uma coisa, o golpe é uma outra coisa completamente diferente. Nós estamos dizendo que houve um golpe parlamentar, por quê? Retirar a Dilma, tá certo? Nesse momento agora, retirar a Dilma. E a Dilma não poderia fazer o que a classe política queria que fizesse no momento. E o que a classe política queria que fizesse no momento? Queria que fizesse todas as reformas, tá certo? Todas as reformas que estão sendo colocadas agora, a toque de caixa, eles queriam que a Dilma aplicasse. E a Dilma, nós entendemos, nós do MAIS entendemos que a Dilma iria também aplicar nessa mesma linhagem que está colocada do Michel Temer. Só que ela tem que responder a uma camada social, que é, no caso, a camada operária. Ela não poderia ficar, né, que ela advindo, queira sim, queira não, Lula, Dilma, foram advindos de uma classe operária organizada. Então tinha que estar respondendo, então tinha que agradar grego e troiano. E o que eu estou dizendo, a política de conciliação de classe não tem jeito. Então os empresários diziam a ela, você foi eleita e me aplica agora, nesse momento, nós estamos precisando que aplique esse programa aqui. Ela falou, se eu aplicar esse programa, eu estou arrebentada na mão da classe operária. Então eu posso fazer assim, maqueio e vou devagar fazendo as aplicações. E a classe política da elite brasileira falava assim, não, tem que ser agora. Ah, agora não dá, então vamos tirar. A classe política brasileira é muito forte. Exatamente, é isso que eu estou dizendo. Tem empresários... Os empresários fortíssimos, aqui tem. E que só negam... E está provado aí. Na Lava Jato, que nós estamos colocados, está provado de fato quem é que manda no Brasil, certo? Não é político. Político é sempre meramente, alguns sim, tem política. O restante que está aí, que é a sua grande maioria, é meramente um figurante que coloca-se lá e o patrão fala para ele, ó, agora é para votar tal coisa. Quer dizer, a casta econômica é que realmente... É que manda. A casta econômica bancária, a casta econômica do agronegócio, é eles que estão mandando no país. E está provado agora. Aliás, a CPI não chegou nem aos bancos ainda, porque na hora que chegar, você vai ver que né? Uma hora vai acontecer. Vai acontecer, você vai ver só a devassa que vai ver. Porque está todo mundo discutindo, agora, nesse momento, que nós estamos com um problema de roubo no país. Tem muito roubo, é roubo para lá, roubo para cá, desvio. Isso eu ainda posso afirmar. Ainda assim é o menor problema. Porque o maior problema que nós estamos tendo aqui é de pagamento de juros, que é 49% do PIB brasileiro é pagamento de juros. Tudo que arrecada se paga 49% de juros. Se estiver roubando, porque 5, 10% de roubo no país é dinheiro que não acaba mais, porque nós não temos dimensão do que significa dinheiro. Mas o pagamento de juros é o pior que existe. É o pior que tem. Pega metade do dinheiro. E o outra metade é para fazer tudo. Então os banqueiros estão pegando metade
do orçamento que nós falamos. O trabalho que nós fazemos aqui, metade do dinheiro está indo para o bolso dos banqueiros. Como falar isso para o eleitor? Isso que eu estou dizendo, é essa discussão. E aí, qual a discussão que pegou fogo nesse país, que eu acho correto, que está certo. A única discussão que pegou fogo no país é dizendo que, para o país sair da crise, tem que acabar com a roubalheira. Isso é um ponto. Tem que parar com o pagamento de juros. Parar com o pagamento de juros. Se tivesse essa roubalheira tudo, vamos supor que se tivesse essa roubalheira, que é uns 10% que rouba, tira dinheiro para cá, que você está vendo essa roubalheira toda, essa debandada de dinheiro. Vamos supor que se tivesse 50% entrando para poder fazer as benesses do povo. Você imagina que situação que nós estaríamos? Uma situação excepcional, bacana, com roubo e tudo, porque o roubo existe aqui, existe na Europa, em todos os lugares onde tem sistema capitalista tem roubo. E eu estou dizendo para vocês aqui e afirmo a todo mundo, se o sistema capital, aonde pode acumular. Acumular significa o seguinte: se você come aquilo que ganha, não rouba pão de ninguém. Se você ganha mais do que come, sempre rouba o pão de alguém. Tá certo? Então, portanto, o que eu estou dizendo aqui, não tem jeito, se tem acumulação, não tem jeito da população. Bom, daí... Voltando aqui ao PSTU. Ao PSTU. E o PSOL, junto. Isso, ao PSTU e o PSOL. Portanto, o PSOL, nós achamos que no momento, digamos assim, a sigla política que está agregando mais setores organizados da esquerda. Por exemplo, nós fomos para o PSOL agora, votamos aí do PSOL, que nós vamos fazer nossa filiação, porque nem filiado eu estou ainda, mas vamos fazer nossa filiação. Nós votamos para o PSOL, mas não acabou. Nós podemos ter dentro do PSOL um grupo organizado, chamado Mais, tá certo? Para discutir as políticas internas, e aí vamos ver qual é delas que vai ser colocada na rua. Fazer uma unidade de todos os agrupamentos políticos que tem dentro do PSOL para colocar na rua. E isso provou, mais uma vez, eu falar, no Rio de Janeiro. E o PSTU, por sua vez, não se relaciona direito com ninguém. Então, impõe o seu posicionamento. E não pode ser dessa forma. Ele não pode ser autoproclamatório, igual estão sendo. Mas então, para a eleição de deputado do ano que vem, poderá ter o PSOL disputando eleição, inclusive com um candidato de São José dos Campos. Mas já teve, né? Já teve, não é que nós estamos entrando no PSOL. Com o Mais. Agora com o Mais, nós juntos disputando, porque o Cabral já foi, o Cabral é do PSOL, exato, dos químicos, já foi candidato a deputado estadual, mas foi candidato a vereador. O Cabral abriria mão? Não, ele atenderia? Pelo contrário, tanto o Cabral quanto eu, ou qualquer um outro companheiro agora que queira se lançar, tá certo? Se nós lançarmos mais candidatos, nós estamos somando, nós não estamos dividindo, porque muito tudo bom. Que se vem para uma sigla só, então não tem muito problema da quantidade. Agora, eu achava que essa sigla, o que nós vamos falar lá dentro, para eles sempre, é dizer o seguinte: nós temos que fazer uma abertura para que nós possamos fazer as nossas frentes. Muito uma bem. Frente de esquerda. Bom, o Geraldo Bentes está conosco agora, para a gente finalizar. Ele fala da reforma política que será votada até o fim desse mês. Eu gostaria que, após o Geraldo Bentes, você concluir a sua situação política e do PSOL e do Mais aqui em São José dos Campos. Tá, vamos lá? Geraldo Bentes, direto no assunto. De olho no Congresso, com Geraldo Bentes. Setembro, no final do mês, tem que estar aprovada a reforma política. Aliás, arremedo de reforma política, pois trata única e exclusivamente da questão eleitoral. Do desacordo criado com o péssimo relatório apresentado pelo deputado Vicente Cândido, do PT de São Paulo, quase nada restou. A alternativa sinalizada é a emenda da deputada Sheridan, do PSDB de Roraima. Prevê o fim das coligações e propõe uma cláusula de desempenho, ou cláusula de barreira, estabelecendo que os partidos só podem ter acesso às cotas do fundo partidário se alcançarem, no mínimo, 1,5% dos votos nas próximas eleições em pelo menos 9 estados. Ainda voando, fica o financiamento das campanhas, que pelo relatório original chegava a 3 bilhões e 600 milhões para a eleição de 2018. Muito mal recebido pelos parlamentares, que sentiram a pressão da tal sociedade organizada. A alternativa, vislumbrada pelos especialistas,
será uma proposta apresentada pelo senador Ronaldo Caiado, do DEM de Goiás. Remaneja recursos já previstos no orçamento da União para as propagandas eleitorais gratuitas dos partidos. Este valor é próximo de 2 bilhões de reais. E assim esperamos a chegada da primavera, trazida pelo mês de setembro. Eu sou Geraldo Bentes e continuo de olho no Congresso. De olho no Congresso, com Geraldo Bentes. Muito bem, Renatão. Para a gente encerrar, o Geraldo Bentes falou uma linguagem que dá para acompanhar. Você também está de olho no Congresso? Eu acho que não só eu, né? Todo mundo está de olho no Congresso. A população está de olho no Congresso. Mas esses pormenores que existem, tá certo? Esses pormenores que existem, a população não tem essa discussão. Na verdade, é o aniquilamento de todas as siglas pequenas que existem no país, para que não tenha nenhuma sigla de esquerda que possa, na verdade, substituir o PT, que possa acabar com os grandes partidos. Por isso que o PT hoje, infelizmente, estando lá na relatoria, está fazendo o mesmo jogo, porque ele não quer que nas eleições futuras tenha um partido de esquerda que possa aniquilar com, na verdade, com a representatividade de esquerda que existe no PT. Então vai acabar dizendo que vai acabar com todos, né? Pegando todos os partidos hoje, que tem muitos lá que não tem ideologia nenhuma, mas pegando os partidos ideológicos como PT, o PSOL, pegando o PCdoB, pegando hoje o PSTU, o PCO, todos esses partidos, todas essas siglas somem, porque é impossível essas siglas atingirem em 9 estados 1% da votação, sendo que não tem tempo de televisão, não tem rádio, não tem dinheiro, não tem absolutamente nada. Então está votando lá, na verdade, o aniquilamento das pequenas siglas. Para a reunião do PSOL no Sindicato dos Químicos, que é o mais próximo? Não, a Unidos, que é também uma agremiação de dentro do PSOL, chama-se Unidos para Lutar. A Unidos tem uma sede própria. Então, nessa sede nós podemos usar para mas não significa que não possa, dentro da Casa Operária, que não possa fazer reuniões políticas também, que também existe e vai ter. Bom, quem quiser saber do mais, pode procurar no CSP com Lutas. Sem dúvida nenhuma. Pode procurar no Sindicato dos Metalúrgicos. Pode procurar o Renatão, pode procurar o Guirá. O Guirá é diretor do Sindicato Metalúrgico, hoje também está no mais. A Marina, que é da Embraer, é diretora do Sindicato Metalúrgico, está no mais. O Jesus, que é da General Motors, é diretor do Sindicato Metalúrgico e está no mais. E o Eduardo Carneiro, que hoje está junto comigo aqui, que está também militando no mais. Então são companheiros. Não era afiliado do PSTU, mas estou somando com os companheiros do mais. Que bacana. Renato Bento Luiz, o Renatão, muito obrigado pela sua entrevista aqui na Rádio CT. Olha, eu é que agradeço, viu, Paulinho? Agradeço o espaço, agradeço aos ouvintes. Eu acho que comunicação é tudo no país e vocês fazem ela dignamente. Muito obrigado. Eduardo, muito obrigado pela sua presença também. Ok, muito obrigado a você também. E como diria o Renatão falou aí, como diria o velho guerreiro, quem não comunica... Não se comunica, se estrumbica. Então, e é exatamente isso que a gente está fazendo, então a gente agradece o espaço aí que foi dado para nós aí. Muito obrigado. Muito bem. Bem, amigos, por aqui a gente vai colocando um ponto final em mais um Clique Jornal. Obrigado a todos pela companhia, audiência e amizade de cada um de vocês. A apresentação foi aqui do Paulo Silva, trilha sonora modulada pelo Eduardo Aparecido, editora de argumentos, a jornalista Shirley Marciano, o diretor de comunicação, engenheiro Gino Genaro e a direção do também engenheiro Ivanil Elisiário. Grato a todos pelo clique, companhia, audiência e amizade e até lá, tchau. Você ouviu pela Web Rádio CT Clique Jornal. Clique Jornal.